Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um Café e Cais e sem enrolação já vamos direto para a tela. Bem, aqui na tela nós temos o caso feito no vídeo passado, no primeiro Café e Cais. Deixa eu só dar uma olhinha. E no vídeo de hoje eu quero aprofundar o que fazer depois de finalizar esse caso, como eu posso alterar alguma coisa que eu achar relevante. Por exemplo, eu estou olhando aqui e eu acho que eu poderia melhorar essa linha de margem, ou então eu poderia subir mais a lente, melhorar aqui a oclusão, ou enfim, eu vou entrar nas ferramentas do modo Expert pós-desenho de uma coroa simples para dar continuidade ao que a gente fez. Vou fazer essa coroa aqui, essa ponte de 3 elementos, para reforçar alguns pontos que a gente falou no vídeo passado e também para acrescentar outros, como a montagem de dentes em modo cadeia, colocação de conectores. E também um fluxo de trabalho mais dinâmico com o modo expert ou modo perito, como preferir falar, e um modo assistente. E temos também o caso aqui de um central e lateral, que a gente vai estar fazendo ele no modo expert, mas eu deixei ele com algumas coisinhas, alguns erros no preenchimento de ficha, para a gente reverter ele durante o desenho, acrescentar malha, editar malha, acrescentar união, coisas mais do modo perito também, já que o intuito desse vídeo é realmente começar a evoluir na, no conhecimento do software. Então vamos direto lá na coroa feita no caso passado. Bem, quando a gente finaliza o caso, ele está no modo assistente e está com aqui a janelinha do modo assistente aqui no canto esquerdo da tela, e eu consigo apontando para a tela, já acostumes. A gente tem aqui a janela de pronto, modo expert ou projetar modelo. Se eu clicar no pronto e mandar seguir, ele vai fechar a tela e tá feito. Se eu colocar modo expert, ele vai para o modo expert e vai deixar a gente livre para fazer o que a gente quiser. E o projetar modelo ele vai seguir no modo assistente na função de projeção de modelo, mas eu não quero abordar essa projeção de modelo ainda. Mais para frente eu pretendo fazer um café CAD inteiro com projeção de modelo quando a gente já tiver implante, modelo sobre implante, modelo sem sobre dente, para a gente fazer um conteúdo, um apanhadão geral de todas as ferramentas da criação de modelo. Tá, feito isso, eu não vou clicar aqui no modo Expert e clicar em seguir, vamos já vir aqui ó, no modo Expert aqui no canto direito da tela. As duas funções vão levar a gente para o mesmo lugar, só mostrando aqui as variações dela. A partir que a gente coloca no modo Expert, já sumiu a janela aqui no canto esquerdo, a janela do assistente, e não tem mais nenhuma indicação do, do que a gente pode fazer. Se eu pego meu mouse e clico no fundo da tela, aí já começam a aparecer opções. Ó. Modelagem da peça unida, unir e salvar, corrigir, apagar partes, editar malha, modelar dados do scan. Posicionamento de modelo é para criação do modelo. Copiar, espelhar ou extrair, espelhar todo o modelo, exibir, ocultar ou barra ocultar eixos, dividir a ponte, extrair dente, salvar cena, fechar projeto. Isso clicando no fundo da tela. Se eu clico em cima do dente, ele vai me aparecer as opções referentes àquele dente ou àquela arcada. No caso aqui, está no dente 46. Ele me dá essas opções, né? Como podem ver. Se eu coloco o antagonista e clico em cima, ele já me dá outras opções. E eu posso vir também com o meu mouse aqui embaixo no fundo da tela que ele vai me aparecer as opções gerais. E se eu selecionar o modelo, ele já me aparece também as opções referentes àquele objeto que eu cliquei. Podemos ver que aqui a gente não tem tanta liberdade assim. Aqui eu não poderia alterar a margem, alterar o espaço do cimento, alterar nada disso. Ah, mas aí você está perguntando por que a gente precisaria alterar isso? Bem, você fez essa coroa, imprimiu, viu que ela está com alguma. Não está entrando direito, está com retenção na inserção, está
ou então está com muito alívio, muita folga, além de que isso possam ser parâmetros da sua própria impressora, a gente também consegue corrigir alguma coisa disso dentro do software, tá bem? Então, aqui eu poderia, na modelagem unida, vir e modelar esse dente aqui normal, puxar uma cúspide, puxar uma parte do dente, fazer a modelação dele e salvar. Ele já tá, eu estou modelando toda essa peça aqui, a coroa finalizada já. Eu não gosto de fazer isso porque para ter acesso às outras alterações, como eu citei antes, a gente precisa apagar essa reconstrução. Porque o software está reconhecendo que a gente já finalizou e que já tem uma peça finalizada, e a única coisa que a gente pode fazer é justamente puxar uma cúspide daqui e dali. Se eu quiser alterações mais específicas, eu preciso apagar essa reconstrução. Então, se eu vim aqui, modelei aqui, puxei daqui, dali, daqui, dali, daqui, dali, e cliquei em salvar, ó, ele já vai, primeiro que ele já vai alterar meu arquivo original lá. E ele vai ter alteração do meu enceramento anatômico, ó, a alteração que ele ficou. E aí, para eu ter acesso a alterar as outras coisas, a única coisa que vai ficar é esse enceramento anatômico. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, apagar as partes, e vai falar para eu apagar, logo de início, apagar enceramento unido. Aqui, ó, apagar peças unidas. Então eu clico em OK e só ficou o meu enceramento e o meu full anatômico aqui e todas as outras coisas. A única malha que saiu foi a malha fundida, a malha final que gera, né? Então, se eu fiz alguma alteração ali e depois eu precisei apagar ela para ter acesso a outras modificações, eu perdi aquela alteração. Então, eu gosto sempre. Se for uma alteração anatômica, puxa daqui e dali, eu apago, venho aqui, clico na coroa, ó, clico no, deixa eu só um enceramento na tela, deixa eu apagar aqui, ó, a forma anatômica, deixa eu colocar o enceramento, clico só em enceramento e venho modelar. Também. Então, clicando aqui em modelar, eu posso puxar aqui e dali e depois eu clico em fundir, salvar e tá feito. Tá, feito isso, então já entendemos que agora a gente tem acesso a todas as funções do fluxo de trabalho. Eu posso desde alterar a espessura mínima, alterar o eixo de inserção interior da coroa, até mesmo a anatomia do dente. Eu consigo fazer tudo agora, tudo que a gente já fez no modo assistente na criação do trabalho, que a gente foi seguindo o fluxo, eu consigo fazer aqui na ordem que eu quiser. Essa é a principal diferença, porque se a gente segue no fluxo assistente, a gente começa fazendo lá a ordem que ele manda, delimita a margem, coloca o interior, coloca tudo, e lá na modelagem eu vejo que eu preciso mudar alguma coisa na linha de margem ainda, que eu errei ali e tal, reparei que poderia ficar melhor em algum ponto, eu teria que, no modo assistente, voltar todas as etapas e ir perdendo as alterações que eu fiz antes, tipo do bordo, do espaço do cimento, até chegar na correção de linha de margem. Aqui não. No Moto Expert a gente pode ver e alterar a linha de margem, igual eu coloquei aqui. Ele não alterou a minha forma anatômica, ela vai estar ali. Ele não alterou meu estiramento anatômico, ele vai continuar estando ali. O que vai mudar é somente a linha de margem e essa malha do perfil de emergência que o sistema cria sempre, que é uma das malhas que quando a gente funde e salva, ele junta com o estiramento anatômico, espessura mínima, e transforma numa malha só, né? Então, vamos lá, vamos simular aqui uma alteraçãozinha. Vamos lá fazer aqui essa alteração só para a gente poder ver a diferença. Ah, e lembrando, clicou com o botão direito na bolinha do mouse. Clicou com o botão esquerdo na bolinha e o botão direito, você vai estar apagando essa bolinha de reconstrução da linha aqui, né?
Outra coisa é vir em True Smile, ativar o modo Gisso. Ele vai fazer a área profunda do nosso objeto de forma mais acinzentada, para dar a sensação de profundidade, que nesse caso aqui, como eu falei no vídeo passado, como eu já mostrei isso, eu só estou reforçando para quem não viu, pode ser importante para auxiliar a gente nessa detecção de imagem. Então vamos lá, ó, vamos aqui, tá, e vou botar o perfil de emergência na tela. A partir do momento que eu clicar em OK, ele recalculou e criou um novo perfil de emergência, mas ele não alterou os parâmetros de interior da coroa que eu tinha feito, ó. Tinha botado o bordo desse jeito, eu tinha botado o espaço desse jeito. Isso ele não alterou. Ele não alterou o eixo de inserção que eu já tinha selecionado. Ó, isso ele não alterou. Então, a gente consegue, diferente do modo assistente, que a gente precisa voltar todas as etapas, alterar somente uma e o sistema vai se adaptando. A única coisa que eu vou abordar mais é, fiz o caso, marquei como cor anatômica, mas eu quero fazer uma redução. Não sei, eu vou estratificar esse dente aqui na vestibular, ou então eu vou aplicar ele, era para ser um coping, eu não fiz como cor anatômica. Eu preciso desenhar tudo de novo para ter uma redução? Não. Você vai vir aqui em ferramentas, mudar tipo de reconstrução, vai clicar no dente e ele já vai falar, você deseja realmente mudar o tipo de reconstrução para reduzido? Você vai clicar em sim, ok, e ele já vai aparecer a função aqui embaixo de reduzir. Ele está pedindo para a gente modelar antes, porque como eu alterei a margem, e aí com isso altera a espessura mínima, altera tudo, a gente precisa modelar para o encerramento anatômico se ajustar na nova espessura mínima. Por isso que fica laranja. A aba laranja aqui embaixo é a próxima etapa que, se eu clicasse no modo assistente, ele já ia me pedir. Tá? Aberto esse parênteses, vamos voltar aqui. Agora eu tenho a função de reduzir. Clicando em reduzir, essa é a janela, vou botar ela aqui no meio, de redução. No caso, a gente pode reduzir de forma total. Aqui nesse caso eu vou desabilitar o touch maior de giz. A gente vai reduzir totalmente ele em 1 milímetro. Aqui está o ensinamento anatômico e aqui está a parte reduzida. Ele acrescentou mais um objeto no nosso arquivo, mais um STL, chamado enceramento reduzido. E eu reduzi todo ele em 1 milímetro. Em alguns lugares ele vai permanecer com essa anatomia esquisita por conta da espessura mínima, mas ele pegou e enxugou toda a nossa anatomia em 1 milímetro. Onde deu para fazer, onde não deu ficou na espessura mínima. Tá, mas não era isso, não era bem isso que eu queria fazer. Eu queria reduzir em 0,5, não tem problema. Muda ali para 0,5, que ele vai recalcular, ó. Aqui você já está tendo uma estrutura reduzida. Para fazer o que você bem entender. Isso aqui, se você vai imprimir, vai fundir, vai aplicar uma cerâmica. Ok. Agora, eu também posso clicar aqui em excluir partes selecionadas. Nesse caso, eu estaria marcando de azul o que eu não quero que ele reduza. Okay? Então, nesse caso aqui, ele vai permanecer com a anatomia da vestibular e vai reduzir todo o restante, tudo que está em amarelo, ó, em 0,5. Vamos lá, ó. Como é que foi a nossa estrutura reduzida? Vestibular, reservada e todo o restante em 0,5. Tá, mas eu não quero isso, eu quero ao contrário, eu quero reduzir todo o restante. Eu preciso vir e desenhar todo o dente, deixar a vestibular amarela? Não, não precisa. Você pode clicar aqui em marcar todos. Aí o dente vai ficar todo azul. Ele estaria todo salvo. No caso, tipo, nada dele seria reduzido. Se a gente segurar a tecla Shift, nosso pincel fica vermelho. E eu posso estar marcando de amarelo o vestibular, que é a zona que eu quero que seja reduzida. Esse aqui, num caso de ser uma coroa de zircônia que você queira estratificar, vestibular, fazer alguma coisa, eu não acho que
esse dente específico fosse o caso disso, mas então, estamos abordando as ferramentas, não é mesmo? Então vamos lá, ó, redução de 0,5 somente na vestibular. Tá feito. Digamos que eu quero isso. E agora eu posso voltar aqui em modelar e dar uma... Opa, o negócio ficou lá no meio agora. E dar aqui a suavizadazinha final aqui e tudo. Dar meu toque, acrescentar daqui e dali, ajustar alguma coisa a mais. Mas eu já tenho uma coroa reduzida, ó. Ponto de contato permaneceram somente 0,5 milímetros abaixo na zona vestibular. Bem, acho que do básico do modo expert é isso. Vamos seguir, vamos salvar essa cena, vamos seguir para o próximo caso. E bem, nesse caso, eu tenho aqui um modelo de gesso para fazer essa ponte aqui, com scanner de gengiva separada. Ok. E eu vou abordar aqui, além da criação da ponte, posicionamento de dentes em modo cadeia e colocação de conector. E além do mais, e todo o restante que foi abordado no vídeo passado, eu vou estar reforçando aqui de forma um pouquinho mais rápida também. Então, logo de início, como é que eu tenho uma gengiva separada? É um escaneamento de gesso. Eu coloquei aqui coroa anatômica e ativei aqui a aba de scans adicionais de gengiva separada, me dando essa possibilidade aqui de ter duas malhas diferentes, tá bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, ele vai colocar a orientação e já vamos clicar em seguir. Ele já vai para a detecção de linha de margem. Porém, como aqui eu coloquei dois modelos de oclusão, ele vai para essa detecção de linha de margem. No vídeo passado, eu coloquei que era uma moldagem digital. Então, a próxima etapa seguinte da orientação era a edição da, dos dados do scan. E por acaso eu quero editar mais um pouco isso daqui. Eu não quero trabalhar com essa dobra, com o gesso desse jeito. Então, já vamos abordar aqui, começar a abordar a questão do modo Expert. Vamos lá para o modo Expert, botão direito no fundo da tela, editar malha. Pronto, agora já me abriu o editor de malha. E pelo fato de eu ter clicado no fundo da tela, eu posso editar qualquer malha, não só o modelo de trabalho. Ó, a gente tem antagonista. Ó, a gente tem antagonista. Tá aqui, ó, eu poderia editar a gengiva também. Mas eu não quero editar ela, né? Por que que eu estou falando isso? Porque se eu vier e clicar com o botão direito no modelo de trabalho somente, eu não conseguiria, ó, editar um antagonista. Ele não fica marcado, não me dá opção nenhuma. O antagonista não está habilitado para edição. Mesma coisa se eu tivesse feito isso somente no antagonista e quisesse editar um modelo de trabalho. Não consigo. Então, às vezes, pode acabar, em vez de clicar no fundo da tela, clicar em algum dos modelos e estar tentando editar outro. Acha que o programa está bugado. Na verdade, é somente essa diferença ali de onde você clicou para editar os dados, para editar a malha. Então, vamos lá, vou fazer esse recortezinho. Eu quero um modelo menor ainda, para não ficar aqui atrapalhando a minha visualização da ponte, nem nada do tipo. Ok, tá aqui já quase, ó. Lembrando que eu posso fechar o círculo, clicar em apagar, ou como eu apaguei todo o restante do modelo por hábito já, é não fechar o círculo, fazer aqui, ó, quase fechar o círculo e clicar em delete, que ele vai fazer o corte reto do caso. Bem, eu já tenho aqui um modelo já bem reduzidinho e tal, posso voltar para o modo assistente e seguir para detecção de linha de imagem, ou aqui no modo expert mesmo eu já poderia vir e seguir o que está em laranja aqui, ó, de detecção de linha de margem. Então, vamos lá, dei um clique, dei outro. Ele está detectando a margem do meu dente 16, já detectou, vamos corrigir ela. Aqui não tem
mistério, né, no vídeo passado, era um preparo subgengival. Esse daqui agora é um supra. Já foi troquelizado e preparado no bordo dele no gesso. Então isso facilita aqui, né, pra gente a nossa confecção. Só que antes disso a gente também fez uma malha de gengiva, escaneou para não perder essa referência. Então vamos de novo. Eu posso detectar a próxima linha de margem ou já fazer o interior da coroa que eu já detectei. E até mesmo eu já podia colocar dentes aqui. Então o Expert deixa a gente livre para fazer o fluxo que a gente quiser. Ok? Então isso é importante saber que às vezes você realmente só quer abrir um caso, colocar um dente ali rapidamente, para mandar pro cliente, para mostrar pro chefe aí como é que ficaria o caso, quais as possibilidades antes de realmente estar executando, preenchendo linha de margem, colocando espaço para o cimento, fazendo toda aquela coisa até chegar na posição de dente. Às vezes você só quer entrar e colocar um dente ali rapidamente para mostrar alguma coisa. Então, já vai ajustar o eixo de inserção. Aqui no eixo de inserção, a gente tem uma janela de extrema importância. Até botar ela aqui no meio da tela, que é habilitar o eixo de inserção comum para pontes. Nesse caso, é uma ponte, então a gente tem que habilitar isso, senão estaremos colocando o eixo de inserção individual para uma coisa que vai ser unida. Não tem sentido, porque eles vão entrar de forma unida. Então, se um está com o eixo de inserção para cá e o outro está com o eixo de inserção para lá, isso vai dar muita divergência na adaptação da ponte depois de fresada ou impressa. Então, habilita essa janela, tenha sempre atenção a isso, porque ela nunca vem habilitada em ponte. E com isso, agora a gente tem um eixo de inserção comum, ele vai colocar os alívios necessários para a coroa entrar de forma igual nos dois preparos. Então, isso é muito importante não passar dessa janela, não passar batido disso. E lembrando, eu tenho duas formas de ajustar o eixo de inserção. Eu posso clicar nessa bolinha aqui e ajustar ele para onde eu quiser, ou posso visualizar o eixo de inserção que eu quero e clicar nessa janela aqui de ajustar o eixo de inserção. Feito isso, clico em OK. Pode ver que eu estou seguindo o modo assistente dentro do modo perito, que ele fica sempre laranja aqui. Então agora a próxima etapa é o interior dessa coroa. Ele vai gerar o interior, o espaço do cimento, o bordo, tudo após o alívio do eixo de inserção. Por isso que o eixo de inserção vem sempre antes dessa zona aqui. Eu só vou estar diminuindo esse bordo, porque ele está muito alto aqui para mim. E eu já sei que esse caso aqui eu não preciso, eu vou ter que fazer um dente mesmo terminando no limite aqui do preparo e não passando ele, igual aqui, por conta desse espaço do ponte. Também. Então, por isso, eu já vou diminuir o bordo de forma horizontal, para não colocar em zero, vou colocar 0,2 só. E aqui eu posso estar diminuindo essa angulação também, aumentando essa angulação também, diminuindo bastante essa altura aqui. Eu vou botar em 0,1. Pronto, só para ter uma margem, uma linha de segurança ali, porque eu realmente preciso que o meu dente termine no limite do bordo. Se eu tivesse uma angulação de 60 graus e saindo de forma horizontal, mais aqui uns 2 milímetros, não sei, 0,2 milímetros, 0,3, eu vou estar perdendo o espaço do meu dente do pôntico, que já não vai ficar tão no tamanho ideal, no caso, né? Então, por isso que eu falo, não tem uma regra. Não existe. Eu vou fazer o bordo, meu bordo é sempre 0,2, 0,1, é sempre isso, é sempre aquilo. Só clica em seguir, não muda nada. Não. Você tem que analisar caso a caso e saber o, quais as consequências
vão ter depois de você seguir com o bordo daquele jeito, ok? Então, né, realmente, no espaço nascimento aqui não vou aprofundar, não vou entrar nesse caso, somente a questão do bordo, porque eu sei que, já olhando aqui, já reparei nisso. Agora o modo assistente não tá me indicando mais nada. Ele não tá laranjinha aqui, não tem nada para seguir. Provavelmente é colocação de dente. Vamos lá no modo assistente só para ver. Pronto, ele vai carregar e vai colocar o dente ali. Perfeito. Então já estamos aqui na aba de posicionamento. Ele já colocou a biblioteca. Eu vou alterar essa biblioteca. Vamos colocar uma. Como é que está o outro lado, lá do paciente? Quase não tem. Apesar dessa biblioteca tá condizente ali, né? Apesar de muita anatomia. E bem, coloquei essa biblioteca aqui de. Tem menos sulcos secundários do que a outra. Uma coisa mais lisa. Até lembra um pouquinho mais essa daqui. E essa aba de posicionar dente, ela tá diferente da aba do caso passado, que era um dente só. A gente já tem mais funções aqui. Então, eu poderia estar deslocando meu dente aqui em todas as direções ou então travando alguma delas, né? Na verdade, habilitando somente aquele movimento e travando todos os outros, que seria direção mesial e distal, direção bucal e lingual, direção oclusal, mesial, distal, bucal e lingual, sem mexer na altura, na oclusão dele, ou movimentar todos simultaneamente. Isso na aba de posicionamento simples. Tem a parte de posicionamento avançado, no qual a gente tem o dimensionamento do dente, que é igual o outro. Quando se colocava o shift, vinha essa setinha, que eu posso estar aumentando de um lado para o outro, de acordo com a seta. Tem esse olho aqui com a setinha, que é o dimensionamento de eixos livres. Ao colocar o shift, vem esse quadrado ao redor do dente e uma seta que vai, nesse caso, ele travaria a minha lingual e eu conseguiria aumentar ele todo com a lingual mantendo na posição ali, ou o Ctrl e o Shift, ele estaria aumentando, só, travando todo o restante e aumentando somente em direção à seta. E essa aba aqui de modelagem, que é a que eu posso estar vindo e puxando a parte do dente específica. E também tem essas três janelinhas, essa daqui é padrão ainda, né? Eu poderia estar adaptando ao antagonista de forma de corte, olha só o que ele fez aqui, adaptando de forma anatômica e preservando aqui a espessura mínima do dente. E também deixando ele mais plano ou pontiagudo, entendeu? E agora o modo cadeia, que é o que eu pretendo estar abordando nesse caso aqui em específico. O modo cadeia, ele tem esse disco aqui, essa bolinha, ela trava algum movimento, no caso, como podem ver, somente a bolinha aqui da proximal está travada. Se eu desabilitar ela, quando eu puxar aqui, vai vir meu dente todo. Ó. Ele não vai. É diferente de quando essa bolinha está travada, que ele vai dimensionando o dente até chegar aonde eu quero. Ele não arrasta tudo junto. Ele vai travar aquele ponto de contato, e vai aumentando em direção aonde eu estou levando. Então, e os dentes também estão aqui, ó. Eu poderia estar posicionando somente esse dente aqui na posição já, ó, colocando aqui tudo bonitinho, aumentar, ajustar ele aqui, travando ele também. Somente o segundo molar e o molar que se mexeriam, se redimensionariam, travando aquele dente. Então é para isso que serve essas bolinhas, esse controle e os controles aqui, que me permitem mudança de tamanho, que mantém o contato. Eu poderia estar habilitando e desabilitando também. Eu manter o contato, eu puxaria esse dente aqui e eles não obrigatoriamente estariam mantendo o ponto de contato. Agora, já com essa aba aqui, eles vão manter sempre aquele contatinho, aquele ponto de contato ali e permitir mudança de tamanho. Eu não conseguiria estar arrastando
e aumentando mais essa dimensão, porque eu não estou permitindo que ele redimensione e que mude o nosso dente. Tenho aqui em cima também o modo de controle de cadeia, o modo único, que eu estaria mexendo somente em um dente por vez e posicionando, mas sempre mantendo contato, permitindo redimensionamento. Então eu vou fazer esse posicionamento aqui do modo único. Vou colocar primeiro esse dente aqui na posição, na dimensão correta. Olha o que eu falei em relação aqui do bordo e do preparo, tá vendo? Agora, vamos lá. Se eu chego ele um pouquinho pro lado, ele já ainda tá mesmo assim, tá invadindo o preparo do lado e já começou a invadir esse daqui. E ele tá no tamanho adequado, para não ficar algo tão exagerado e diferente desse primeiro aqui. Vou estar girando ele, tentando fazer alguma anatomiazinha, fazendo ele encaixar nesse preparo aqui sem ficar muito deitado, né? Uma coisa é simular. Lembrando que aqui o intuito desse vídeo não é fazer o melhor posicionamento, te mostrar a forma correta que você deveria estar executando o seu caso, não. Isso fica sempre a critério seu, do seu conhecimento. Eu só estou mostrando ferramenta por ferramenta e como você vai transformar o conhecimento que você já tem, ou do analógico, ou um conhecimento teórico seu, como você vai conseguir passar isso para o software conhecendo as diferentes ferramentas, entendeu? Então, não se pega muito ao meu desenho, até porque eu não quero perder muito tempo nisso, mas também não quero fazer algo completamente sem sentido nenhum aqui. Então, eu estou usando as ferramentas todas explicadas anteriormente para o posicionamento do dente aqui. Estou puxando uma parte específica dele para ele fechar e cumprir e cobrir a nosso preparo, nossa espessura mínima aqui. Isso que eu falei, se meu bordo tivesse maior ainda, isso daqui não ia ser uma coisa fácil de se fazer, não. Então, hum, é justamente isso que eu estou falando. Conhecendo as ferramentas, você sabe o que é preciso alterar e executar para ter o melhor resultado daquele caso e passar o que está na tua cabeça sempre para o sistema, para o software, porque é isso que ele reconhece, né? Somente os comandos que você dá para ele. Então, tá aqui nosso posicionamento. Vai estar aqui, vai dar aqui. Em que eu vou fazer a conexão deles, então não vou deformar tanto esse dente para isso. Vamos deixar que ali vire uma zona de conexão entre eles, igual aqui na proximal. Mas eu acho que é mais ou menos isso daqui, é nosso resultado, ó, olhando aqui e tudo, sem muito apego, não é mesmo? Vamos lá. Clicou em seguir. No meu caso, ele vai gerar o articulador automático dele, mas eu não quero, quero voltar. E eu vou para o modo Expert e vou fazer do jeito que eu quiser. Não quero modelar o dente agora, que seria a próxima etapa do assistente. Quero colocar o conector. Já vamos direto para a parte do conector. Bem, quando eu clico no conector, ele automaticamente já lança essa, esse conector aqui, que eu posso clicar nele e movimentar ele na tela, que ele vai se adaptando e vai é, ficando na posição que eu arrastar. Ó. Posso tirar o dente para ter acesso a ele ali. Ele está num formato redondo.
Eu poderia alterar o formato dele, colocar um conector quadrado, ó, o que que muda? Poderia colocar esse conector ovoide, o que que muda? Então, eu posso estar alterando o formato do conector. Nesse caso aqui, quando tem esse X, esse, quando tem esse sinal de mais aqui, ele faz uma conexão nos pontos de contato do dente somente. Tá bem, então ele não vai acrescentar a malha, no caso que eu quero que faça a conexão aqui, né? Então, vou clicar de novo no círculo. Aqui, a área mínima desse conector é de 9 milímetros cúbicos. E eu poderia estar ajustando a altura, a largura dos conectores de acordo aqui, ó. Eu quero que ele tenha 4 de altura e 2 de largura. Clique em aplicar, ó, o que que muda? Mesma coisa. Também poderia estar habilitando essa distância da basal mínima para aqui, por exemplo, deixa eu tirar o modelo, colocar só a gengiva. Ele está invadindo a gengiva, eu não quero que ele invada. Eu preciso que tenha um espaço aqui entre o pôntico e os dentes para higienização, por que seja, de 0,5 milímetros. Você coloca, ele não vai deixar você colocar o conector abaixo disso, nunca. Ó. Tenta puxar que ele não vem, o bonito não vem. Agora, se eu desabilitar, eu já consigo. Né? Então é isso. E bem, e temos a parte de posicionamento avançado, que a gente consegue colocar aqui, além de, né, de forma, espessura, tudo, passar mais diferenças para o software colocar aqui e respeitar. Por exemplo, essa primeira janela, quanto maior o valor abaixo, quanto maior o valor, mais baixo o conector é colocado abaixo do ponto de contato. Ou seja, então, o meu ponto de contato é aqui em cima, ele vai colocar 1,4 milímetros abaixo desse ponto de contato. E a mesma coisa na lingual. Quanto maior o valor, maior a distância para trás no lado lingual o conector é colocado, abaixo do ponto de contato definido, estimado pela biblioteca do dente. E eu poderia clicar aqui, ó, aplicar qualquer alteração automaticamente. Ele já vai estar fazendo isso daqui. Eu vou botar ele mais para lingual. Olha como é que ele já muda. Não, eu quero que ele fique lá para mesial, para vestibular, na verdade. Então, a gente tem esse posicionamento aqui de posicionamento avançado, milimétrico, que a gente pode estar colocando aqui, respeitando parâmetros únicos e exclusivos que você achar correto, que não vai ser possível tipo, uma coisa que sai dessa regra. Se a zona basal for 0,5 milímetros de distância, que o conector vai ficar para cima, vai ser 0,5. Não vai ser no olho, não vai ser na régua, vai ser realmente 0,5 cravado. Temos aqui a parte de livre, que eu poderia vir e puxar automaticamente, puxar manualmente, perdão, as bolinhas e a parte do conector, igual é a detecção de imagem, a gente clica na bolinha, tira a bolinha, acrescenta a bolinha, faz, né, essas movimentações. Eu poderia estar fazendo isso aqui manualmente, ou poderia clicar aqui no Design Multivista, que ele me permitiria movimentar o conector. Eu estou aqui no conector do 15 e do 16, no qual eu poderia movimentar a parte e modelar, olhando como se eu estivesse vendo o conector de frente aqui, né? Com o contato do 15. Então, essa bolinha aqui, ela é toda referente ao contato do dente 15. Então, eu poderia modelar e personalizar isso. Ó, minha gengiva está aqui, nessa linha rosa. Então, eu não quero que ele fique aqui sem compressão nenhuma. Só um toquezinho na linha rosa. Poderia clicar no meio, movimentar ele todo para a zona específica do que eu queira. Poderia clicar numa bolinha com Shift, que ele vai redimensionar todo o conector.
poderia clicar com o CTRL, que ele vai movimentar a bolinha referente no meio e no outro ponto de contato. Ou poderia clicar com o Ctrl Shift, que ele vai redimensionar todo o conector em todos os contatos ao mesmo tempo, não somente esse aqui do 15. Ó, entre o 15 e o 16, aquela malha ali é o meio do conector, né? E aqui o ponto de contato no 16 também, que a gente poderia estar modelando ele aqui. Chegando no melhor ponto na melhor forma possível aqui, na maior personalização do seu conector. Vamos fazer o mesmo aqui nesse dente. No dente 14 eu preciso que ele vá um pouquinho mais aqui para dentro. Com isso, esse daqui precisa aumentar também. Esse daqui eu não preciso tanto. Só diminuir um pouquinho ele. Diminuir a altura. Diminuir a altura dos três. Coisa gerada aqui, ok. Bom, é isso. Colocando aqui o nosso conector. A critério, conhecendo todas as formas de colocação desse conector, fica sempre. Deixa eu desabilitar o design multivista. Fica sempre a critério do seu conhecimento e do que você quer aplicar com todas essas possibilidades. Coloquei o conector e quero modelar rapidamente o dente aqui. Tá modelando ele nessa zona. Vocês podem ver que eu estou seguindo o fluxo, um fluxo livre de trabalho, usando o modo expert, usando o modo perito, usando o que eu tenho ao meu alcance. Eu vou tentar suavizar essa zona aqui mais um pouquinho. Porque realmente esse preparo está muito volumoso aqui, não tem muito o que fazer, não é mesmo? Então, nesses casos, mais vale aceitar a nossa realidade e tentar fazer aqui a modelação o melhor possível para achar um equilíbrio bacana aqui, né? Ah, detalhe importante. Na aba adaptar, agora nós temos aqui a zona basal, que no vídeo passado não tinha porque não tinha uma zona basal. Então, aqui eu posso estar cortando em -2 para ter uma compressão aqui mínima. No vídeo passado eu tinha oclusão e proximal. Agora, e tinha oclusão dinâmica porque já tinha feito a articulação. Nesse caso aqui eu cancelei ela, né? E aqui eu tenho a zona basal agora adaptada e cortada também. Ele acaba cortando, botando os pontos para dentro aqui, né? Os outros casos passando para dentro do preparo quase. Então, já facilita muito aqui a nossa adaptação do caso. Vamos puxar aqui um pouquinho, suavizar aqui e ali. Lembrando que eu não estou com o objetivo de fazer aquele dente mais uma vez, né? Aqui, está invadindo o ponto de contato. Vamos adaptar, me aproximar em zero. Ele vai adaptar também a proximal entre os dentes. Bom, se a gente vier aqui e habilitar aqui a zona de dentes adjacentes, olha a diferença, o tanto de contato que tinha, de intersecção que tinha, e o tanto que ficou nesse dente agora. Então, realmente é só o ponto de contato necessário ali. Ok? E, bem, eu acho que é isso. Eu tenho aqui a nossa compressão, nosso conector. Eu vou mandar agora, do modo assistente,
ele mandaria eu gerar o enceramento, a base do enceramento, mas eu não quero. Eu quero pular esse cálculo, eu quero seguir e mandar gerar e pronto. Ele vai me gerar a base, vai me gerar o enceramento sem passar pela base do enceramento ali, né? Que no vídeo passado eu mostrei que ela ajusta, cria uma película e ajusta o eixo de inserção comum do caso. Então, o eixo de inserção não interno, mas externo, para a coroa entrar com um ajuste nas proximais. Pulando isso, no caso, o software faz um ajuste aleatório, em maior parte dos casos, um ajuste que ele acha que é. Se eu quisesse uma gengiva, aí sim, se eu quisesse fazer uma gengiva no meu dente, aí sim eu precisaria girar a base do enceramento, porque ele não me deixa fazer gengiva sem essa base. Então, tem que ficar atento também nesse tipo de coisa, no que você deseja com o caso, qual ferramenta você quer que apareça e quais etapas você pode ou não pular. Mas isso você vai pegando bastante com a prática e com o tempo também. Então, vamos lá. Aumentar essa zona aqui rapidamente. Agora, com o meu encerramento criado, ele já cortou aquela parte toda que estava para dentro, que já adaptou. E eu posso vir agora só dar os ajustezinhos finos, né? Essa malha aqui que ficou toda para baixo do preparo. Essa parte aqui do ponto, posso estar acrescentando mais um pouquinho de material para suavizar e fazer algo mais redondo, com mais um perfil de emergência melhor, mais higiênico. Enfim, agora nessa zona de encerramento é quando ele junta todas as malhas. Ó, a minha malha do conector agora também é modelada. Ela também faz parte aqui do todo. Então eu posso vir e realmente fazer o que eu quiser aqui de ajustes finais nesse caso. Antes eu estava modelando somente a anatomia. Agora ele juntou tudo, né? Agora tá tudo numa coisa só, tá tudo adaptado na espessura mínima. Eita, isso aqui ficou esquisito, hein? Aqui, feita a modelação final desse dente, não vou me delongar muito, porque ainda temos outro caso para aprofundar também outras ferramentas. E aqui fica sempre aquela a critério do que você quer modelar, do que você quer estar fazendo e estar executando aqui do caso. Lembrando que todos os arquivos do caso, dos casos executados em vídeo, ficam aí na descrição. Se eu não conseguir colocar na descrição, ou se eu esqueci por algum motivo, entre em contato comigo se você quiser. Realmente esses arquivos para estar praticando, que eu não tenho problema nenhum em estar enviando, tá bem? Então é isso aí. Tá aqui o nosso caso, aquele jeito. Vamos finalizar e fundir ele de uma vez por todas. Aqui no nosso casinho, finalizado, fundido, incrível. E mesma coisa, qualquer coisa que eu quiser alterar dele, ele me permite, vamos no modo expert e agora vocês já são peritos no, no software, já sabem as possibilidades, já sabem as ferramentas. Vou acrescentar somente mais uma aqui. Bom, finalizei o caso quando pegar ele na pasta. Eu já fechei ele não está mais aberto aqui no DentaDB, eu não posso vir aqui e clicar com Explorer, teria que procurar ele, não sei o que, mas eu já estou com ele aberto aqui. Ferramenta, mostrar projeto no Explorer, ele vai abrir aqui a pasta do caso, onde eu vou ter o arquivo que a gente gerou, esse dente, essa ponte, né? E eu posso estar já puxando ela para pro software de impressão, de fresagem, para o software que for. De fácil acesso, a gente consegue estar abrindo a pasta do arquivo e tendo acesso a isso. Bem, então vamos fechar aqui, vamos salvar a cena.
E vamos para o próximo. Nesse caso aqui, eu cometi alguns erros propositalmente no DentalDB. Podem ver aqui, eu não coloquei que eles são conectados, eu não coloquei dentes adjacentes, eu não coloquei que tem um scanner de gengiva separado, apesar de ter. E vou estar acrescentando e fazendo essas mudanças, essas alterações aqui dentro, porque nem tudo é irreversível do que a gente preenche lá ou deixa de preencher. Mas muita coisa agiliza quando a gente faz esse preenchimento lá. E também nesse caso a gente pode ver que é um central lateral e o modelo de gesso que ficou com bolhas, com excesso, com arrasto, e a gente. Bem, vamos estar colocando esse caso em condições para a gente executar. Bem, quando a gente clica em seguir, no assistente ele já vai começar aqui a aba de Smile Design, no qual a gente pode fazer a segmentação do scanner ou iniciar o Smile Design, que é a colocação de fotos do paciente, tudo por ser um dente anterior. Mas não é o caso agora, não vamos entrar nisso. Então, vamos para o modo Expert ou só clicar ali em seguir. E já de início vamos delimitar as margens. Vamos detectar a margem do dente 21. Opa. Tá detectada, vamos corrigir ela, onde a gente achar que tem que ser corrigido. Também. Tá aí, tá feito. Vamos detectar a margem do dente 22. Mesma coisa. Poderia já desenhar desde o início, mas eu acho que a parte de detectar facilita o nosso processo aqui, né? Mas fica sempre a critério. No vídeo passado eu mostrei onde a gente detecta, como a gente detecta de forma magnética, de forma livre, como a gente corrige. Está pronto, seguindo. Agora, eu acho importante a gente acrescentar a nossa malha de gengiva. Então vamos lá, ferramentas, para caso eu tenha ela escaneada, eu só esqueci de colocar lá no DentalDB e ele não me pediu essa malha assim que eu abri o caso, só me pediu o modelo de trabalho e o modelo antagonista. Então eu vou clicar em ferramentas, adicionar barra remover e eu consigo adicionar e remover qualquer malha. Consigo adicionar um novo antagonista, um modelo de referência, gengiva, uma visualização genérica, um escaneamento de algum encerramento, de uma maxila nova, se por acaso aqui por conta dessas bolhas, desses excessos, eu pedi um novo escaneamento, ele te enviou, eu posso estar alterando esse arquivo aqui, scan de multilocal, scan de série de imagens, scan de face, de registro de mordida, bloco de oclusão, uma prótese parcial, um localizador de implante, qualquer malha, até malhas que nem fazem sentido para o caso que a gente está executando. Então, é importante saber onde fica isso também e saber as possibilidades ao acrescentar esse tipo de malha ou não. Então, vamos colocar a gengiva, carregar, vou carregar aqui, ó, gengiva. Sim, a malha é armazenada e está feito. Por acaso, essa malha ela realmente foi salva de acordo no mesmo universo do restante, mas ela poderia ter vindo lá longe e eu ter que alinhar e posicionar isso de forma manual. Nesse caso, eu não teria o que alinhar, porque ela é uma parte de malha que não tem no modelo. Eu não conseguiria alinhar talvez por aqui, assim. Enfim, mas a gente também tem a possibilidade de estar alinhando arquivos e mais para frente eu abordo isso, essa zona. E também acho que importante, antes da gente começar a desenhar o caso, era corrigir esses arrastos, esses excessos, essa bolha aqui. Então, vou clicar no modelo, modelação dos dados, e agora eu posso modelar e editar o dado de forma livre. Então, vamos suavizar aqui essa zona, tirar esses excessos, alisar aqui o dente, porque eu acho que é importante ter acesso
ao, ao central do lado para fazer um central, né? Lógico. Qual seria o melhor dos cenários? Fazer isso talvez no gesso antes de escanear, pedir um novo molde, fazer uma prova, talvez, em vez de fazer um caso direto, para nessa prova fazer um novo molde também. Enfim, soluções aí que ficam a critério do fluxo de cada um. Aqui eu vou mostrar como a gente poderia estar modelando e tentando melhorar, facilitar a nossa visualização aqui desse central para execução do caso. Tem uma bolinha aqui também e ficou faltando essa quina, essa, essa ponta da incisal aqui, a partir do princípio que ela é dessa maneira aqui, né? Que agora tudo aqui é obra de ficção. Então, ó, vou editar agora o lateral. Tá editando aqui. E as ferramentas de edição e os atalhos são os mesmos da parte de modelagem do dente. Tá bem? Então, o 1 adiciona remove, o shift remove, a ferramenta, o pincel, tudo isso é referente, é igualzinho para essa edição de malhas aqui. Bom, acho que é isso. Acho que está feito. E por se tratar de um dente anterior também, eu quero travar uma visualização. Acho que a gente não fez isso ainda em nenhum vídeo, então eu quero uma visualização aqui padrão, que não me faça perder a referência de linha média, de a ponta de incisal. Então eu vou salvar essa visualização aqui. Ainda mais inclinadinho um pouco. Aqui tudo sem a foto acaba sendo às escuras, né? No olho. Mas vamos salvar essa visualização. Só vir aqui e clicar como adicionar vista personalizada. Posso renomear ela. Ela está como vista 1. Quero renomear ela para vestibular longe. Posso dar um zoom, reposicionar ela aqui. Deixar só a bateria anterior na tela. Renomear como vestibular perto. E aproveitar que já estamos aqui. Deixa eu colocar, ó, Ctrl Shift R, eu puxo a grade do fundo para cima do modelo. Então eu vou posicionar essa linha média e vou colocar a ponta na vestibular em alguma outra grade maior também. E vou colocar aqui o nome dessa vista como oclusão. Tá, Ctrl Shift R, fica sem e bota a grade no fundo. Perfeito. Então eu já tenho uma vestibular longe, vestibular perto e oclusal aqui, salvas de fácil acesso que não vão me fazer perder e fazer um dente completamente às escuras aqui. Vamos ajustar o eixo de inserção. Lembrando, eixo de inserção comum para ponte. São dois dentes, apesar de, ó, acabamos de descobrir então mais um erro. Eu aqui no DentalDB não coloquei que eles são unidos. Então, quando eu clico aqui, ele não me coloca o lateral nesse eixo. Então, vamos lá. Ferramentas, mudar tipo de reconstrução e habilito a conexão deles. Perfeito? Vamos agora ajustar o eixo de inserção. Eixo comum para a ponte. E pronto. Então, ó, mais uma coisa aí que a gente pode estar alterando no modo perito, no modo expert.
e não necessariamente perdendo todo esse avanço, tudo que a gente fez até aqui, só para voltar lá no Dental DB e colocar uma bolinha de conexão. Ok, então vamos lá. Esse bordo aqui, eu acho que. Na verdade, acho não, ó. Tá um quase invadindo o outro. Tá aqui também, ó. Quase invadindo o, o adjacente. Então vamos diminuir a horizontal desse bordo. De ambos os bordos, vamos diminuir a zona angulada. E vamos seguir com essa margem de segurança aqui. Então, vamos lá. Próxima etapa, ele vai me pedir para. Ele vai colocar a biblioteca de dentes. Eu posso colocar de duas formas. Colocar aqui um ponto de contato mesial e um ponto de contato distal. Ele vai lançar a biblioteca aqui na altura. Ou eu posso carregar modelo de dente personalizado. Ele vai soltar eles aqui, as escuras. Mas eu quero apagar eles, só para a gente ter mais. Voltar para essa possibilidade aqui. Mas eu não quero, se tratando de um central, um lateral, eu quero espelhar. Eu aqui, no modo do fluxo assistente, eu poderia colocar, ó, copiar ou espelhar dente. E no modo assistente ele já estaria me pedindo essa ação, mas eu não coloquei. Então eu vou clicar com o botão direito no modelo, copiar, barra, espelhar ou extrair dente. Ele colocou aqui, ó, já estou em espelhar. Eu quero espelhar porque é o central e um lateral que eu quero jogar para o segundo quadrante. Vou pegar do primeiro e vou jogar para o segundo quadrante. Então, ó, ele copiou o central, que ele aqui na tela, ele reconheceu já que é um dente 21. O que que eu posso alterar nele? Eu posso alterar a margem. Se eu achei que ele marcou errado aqui, ó. Acho que ele tinha que ter pego mais a cervical, tinha que ter pego mais aqui na lingual. Eu acho que tinha que ser isso aqui o dente, então vamos aplicar. E ele vai alterar a anatomia de acordo, ó, como é que mudou. E agora eu tenho uma aba de posicionamento de dente padrão aqui. Vamos posicionar ele rapidamente só. Para a gente poder espelhar o nosso lateral. A importância das vistas. Tá, esse dente aqui, talvez ele tenha que ficar com mais volume cervical do que o outro por conta do preparo da espessura mínima. Mas aqui, e também vai ficar um pouquinho maior, mas não tem mal. É isso aqui. Vamos agora espelhar e copiar outro. Vou colocar aqui, clicar no nosso lateral. Ele já vai selecionar, fazer, a inteligência do software vai selecionar. Vamos só dar uma olhada em imagem, ó. Faltando dente aqui, meu amigo. Copia aqui, te corrige isso. Vamos aplicar. E ele vai atualizar a nossa anatomia, espelhando ela, e eu vou posicionar em cima do preparo. Até o momento o software não sabe qual é o dente. A partir do momento que ele coloquei em cima do preparo, ele fez a associação de que é o dente 22. Opa. Então, nosso 22 está com essa ponta encostando na segunda linha. Mas aqui a gente já consegue visualizar que não vai ser uma tarefa fácil, talvez até impossível, colocar exatamente igual o dente.
por conta do espaço. Ó. Ele copiou exatamente o dente e temos diastemas. Então, não vai ser uma tarefa fácil fazer esse caso aqui da melhor maneira, por conta também da espessura do preparo, do tamanho do espaço. Mas a gente já tem um ponto de partida muito interessante, que é o espelho do primeiro quadrante para o segundo, que já vai facilitar muito na, na questão anatômica do caso. Então, eu saí daquela janela do copiar e espelhar e fui para o modo posicionar dente. Aqui, a minha parte de avançado e de cadeia estão bloqueadas, porque como eu espelhei, essas funções hum, alterariam a, a, fun- a ideia de espelhar um dente, né? Mas a gente ainda vai, mesmo assim, tentar fazer aqui algumas alterações. Deixa eu ver se ele me permite expandir. Só me permite expandir o dente todo, não só para distal. Mas tá bem também. Nesse caso aqui tem que ser. Vou fazer o mesmo para esse lateral. E vamos reposicionar ele aqui. Talvez até tenha sido demais. Desse lado tem um apinhamento aqui entre o central e o lateral. O lateral invade um pouco essa distal do central aqui. Vou tentar com isso também chegar nessa ideia. Tá bem. Agora aquela questão é de posicionamento. Às vezes a gente fica aqui um pouco mais quieto também por conta disso, mas eu tô tentando sempre vir fazendo, falando alguma coisa, fazendo alguma dica, acrescentando alguma informação para não ficar só calado desenhando, mas é complicado, né? Tá, o dente tá bem maior do que o dente do lado. A gente agora teria que espalhar magia na modelação, tentar fazer algo, tirar algum coelho da cartola aqui para resolver um pouco dessa sensação de um dente muito maior. Mas a princípio meu coelho da cartola vai se diminuir mesmo o dente. Vou aumentar aqui um pouco. Ele sai ali, né? Não invade. Tá. E bem, eu acho que desse caso em específico de ferramentas além do que eu podia acrescentar, era o adicionar malhas, a parte de espelhar e copiar dente, editar o modelo de trabalho. Agora volta naquela função toda do posicionamento, da modelagem, né, do suavizado, acrescentado, as teclas de atalho, que eu acho que eu vou estar sempre ressaltando aqui, se você quiser realmente cada vez mais se tornar um perito no Exocad, dominar a ferramenta com agilidade, conhecer todas as possibilidades dela. Então, está aumentando aqui a nossa lingual, que está bem menor. Vou aumentar. Vamos tirar aqui nosso modelo. Lembrando, Shift, botão da roda do meio do mouse apertando. Ctrl Shift, eles vão voltando, ó. Olha como é que já alterou. Vou dar um desbaixezinho aqui. Chegou de novo na espessura.
acrescentar, suavizar. Poderia vir e modelar ele. Vou fazer essa modelação aqui rapidamente. Aqui já chegou já no limite. Casos assim que são desafiadores para o técnico, né, para o cadista, até mesmo depois também para o ceramista, muitas das vezes. Esse caso aqui vai com uma reduçãozinha vestibular, e ele tem que fazer o espelho e copiar o dente a vestibular manualmente, apesar daqui a gente conseguir espelhar e já ter uma informação além para ele, na mão é sempre na mão, né? Mas são casos como esse que fazem a gente se tornar realmente um conhecedor do software e da profissão como um todo. Então aqui eu acho que não tem muito mais o que inventar. Vou só finalizar esse desenho para a gente ter um início, meio e fim aqui nesse vídeo. Lembrando que meu intuito com o Café ICAD, a ideia é trazer o conhecimento, trazer a luz sobre as ferramentas que a gente tem, sobre as possibilidades que a gente tem dentro do software, dentro do Exocad, dentro do DentalCAD. Trazer isso à luz, trazer esse conhecimento para as pessoas, para a gente poder estar trabalhando e executando o caso da melhor maneira sempre, sabendo, aqui eu posso ir para essa direção, aqui eu posso ir para aquele caminho, eu vou chegar no resultado que eu imagino, no resultado que eu espero. Porque a gente tem o conhecimento teórico, ou às vezes até o conhecimento prático, mas manual, e não conseguir passar isso para o sistema por falta de conhecimento, por falta de alguma ferramenta, de alguma coisa, realmente é frustrante. Você começa a duvidar do potencial do fluxo. Às vezes você prefere fazer realmente na mão, por ter o conhecimento, por já saber o que precisa ser feito. Mas na curva de aprendizado inicial, que é o objetivo de pessoa que eu pretendo atingir com esse conteúdo, essa curva de aprendizado no inicial ela é assim mesmo, mas depois você vai dominando a ferramenta, vai vendo as possibilidades e a agilidade do caso e como se resolve com precisão, com agilidade, com qualidade, que vale a pena passar por essa curva de aprendizado inicial, que às vezes eu estou aqui falando, mostrando, parece muita informação e realmente é muita informação. Mas por isso que eu estou, né, nesse intuito de fazer o vídeo, acrescentar mais informação, reforçar informações passadas, para chegar e facilitar um pouco dessa vida de quem está ingressando no CAD e tá com medo de assumir, de fazer o trabalho, de assumir ali um caso real de uma vez por todas. Tá só fazendo caso de teste, nunca pega e faz um caso de forma definitiva ali para acontecer realmente, para sentir realmente no, na vida real o seu trabalho, né? Por insegurança, é normal, mas com conhecimento das ferramentas a aplicação correta delas, dia a dia, a gente consegue excelentes resultados. Como esse até, porque não está mal. Para um dente que estava aqui completamente com excesso, com bolha, com arrasto, a gente conseguir espelhar dentro de um espaço, dentro de um espaço maior, com mais volume, com todas as limitações, dá um excelente resultado sendo feito de forma rápida aqui, que o meu intuito também não é delongar muito o vídeo por causa de uma modelagem específica. Mas eu desenhando aqui e falando qualquer outra coisa de assunto, você às vezes vê como eu olho para o modelo,
como eu giro o modelo, que tipo de ferramenta eu uso para executar alguma ação, apesar de eu não estar narrando exatamente qual a ferramenta, qual o tipo de tecla que eu estou apertando, qual é isso. Agora aqui, eu acho que o posicionamento do dente não tem muita diferença de para onde ir. Seria esse o resultado final. Eu agora queria fazer uma modelagem, trazer mais vida a esse dente, trazer mais textura, mais anatomia. Porém, o dente do lado também não tem essa informação, então não sei se vale a pena. Agora, acho que eu vou encerrar esse vídeo, esse conteúdo por aqui. Vamos fundir. Opa, vou encerrar esse vídeo, esse conteúdo por aqui. Vamos fundir e salvar esse caso. E pronto. Finalizamos um caso, de dois dentes anteriores com espelhamento e, e destrinchando ferramentas do modo expert, como adicionar malhas, copiar, espelhar, ajustar a margem de copiar e espelhar, um fluxo de trabalho do modo expert. Fizemos outros e outros casos também ao longo desse vídeo, que, lembrando, todos eles vão estar disponíveis. Ainda não sei como vou colocar eles na descrição, como eu vou colocar esses arquivos, mas se não tiverem na descrição, pode entrar em contato comigo nas redes sociais aí. No Instagram pode enviar uma mensagem aqui mesmo no YouTube, com algum meio de contato que eu posso estar enviando esse arquivo. Se você ficou com alguma dúvida também, pode colocar nos comentários do vídeo. Ou até mesmo pode mandar mensagem também nas redes sociais que eu vou estar ajudando com o maior gosto, porque o meu intuito é realmente fazer com que mais pessoas deixem de ter o medo inicial de começar com o CAD, comecem a entender o potencial e potencial da ferramenta e realmente comecem a entregar trabalhos com mais qualidade, com mais precisão e com isso o mercado da prótese fica cada vez melhor e melhor. E assim, a gente traga pessoas com bastante conhecimento analógico, conhecimento teórico, para colocar na prática no digital e fazer essa comunidade crescer bastante aí. Também então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!